volta com a segunda parte do nosso programa e eu tenho aqui um e-mail, veio direto da Austrália. Sou de Campina Grande e atualmente moro em Sydney, na Austrália. Sou uma apaixonada pela Bíblia. E ela diz aqui: olá, Severino Celestino, tenho visto seus vídeos no YouTube e fiquei com uma dúvida sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Como Nicodemos era fariseu e, segundo o que você fala, ele já tinha conhecimento da reencarnação, por que não entendeu quando Jesus disse que ele deveria nascer de novo? No versículo, ele imaginou que deveria nascer da carne novamente. Por quê? Ora, parabéns pelo programa, tenho aprendido muito. Micheline, esse seu e-mail dá um programa. Eu já falei muito aqui sobre essa questão desse famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. E para quem não sabe, Nicodemos era o nasci, ou o chefe dos fariseus, que é uma palavra do hebraico prushim, que significa separados, porque eles eram ortodoxos, exigentes. E eles conheciam tanto a ressurreição como a reencarnação. É tanto que os grandes debates que Paulo de Tarso, que era fariseu, teve lá em Cesareia de Herodes, quando ele foi julgado, naquela discussão com os saduceus, ele disse: sou fariseu da tribo de Benjamim e acredito na ressurreição. Então aquilo ali, ele disse aquilo. Paulo era muito inteligente e ele jogou uma batata quente, desculpa a expressão, sobre os saduceus que estavam presentes naquela discussão. Aqui, minha querida Micheline, nós teríamos que analisar que ressurreição e reencarnação no judaísmo têm significados bem diferentes e que o judaísmo não é uma doutrina, não é uma religião que tenha um só pensamento. No tempo de Jesus tinha fariseus, saduceus, publicanos, escribas. Então, existe um ditado em Israel, que eu vou todo ano a Israel, e esse ditado corre muito por lá, que é onde existem 2 judeus, tem 3 pensamentos diferentes e 4 partidos políticos. Então você já vê que não há uma harmonia de entendimento. E Nicodemos, conversando com Jesus, quando Jesus fala de reencarnação, ele pode ter confundido com ressurreição. Ninguém sabe que problema Nicodemos estava enfrentando, mas alguém que era como ele era, chefe de um grupo eclético, ortodoxo, exigente, que eram os fariseus, que exigiam realmente a essência do cumprimento da Torá, como hoje tem várias correntes judaicas ainda, a corrente racídica, a corrente askenazita, sefaradita. Então existem muitas correntes, o judaísmo reformador, a corrente, vamos dizer assim, renovadora, revolucionista, reformadora do judaísmo. Então não havia um conceito único. Mas Jesus, pelo diálogo que está em João 3, ele está falando realmente de reencarnação, de Guigu Neshamot, só que não tinha esse nome. Eu sempre gosto de repetir isso. No tempo de Jesus não se falava de reencarnação. Se falava de viver, le raiot, ou raiá, com ret, no significado de vida, ou vidas, como tem o reviver, voltar à vida, viver uma segunda vez, que é isso que, quando Nicodemos se aproxima de Jesus, que saúda Jesus, Jesus leu a sua atmosfera mental e viu que ele estava realmente com dificuldade, e que ele estava meio perdido, um líder espiritual, e procurar um homem já velho. Como ele mesmo se diz, como é que um homem já sendo velho como eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Então ele realmente, Jesus estava falando para ele de reencarnação. Mas me pergunto a você que está nos assistindo, ele estava querendo falar com Jesus sobre ressurreição ou sobre reencarnação? Porque ele conhecia os dois. A corrente que fala da ressurreição, que foi muito defendida pelos evangelhos,
enquanto por Paulo de Tarso, que era fariseu, não foi, daí estranharmos que Nicodemos também não tenha seguido a mesma linha de Paulo. Porque Paulo fala de uma ressurreição espiritual e não física. Mas ainda hoje, baseado nos conhecimentos dos antigos, dos sumérios, dos assírios, dos babilônicos, dos persas, dos gregos e, sobretudo, dos egípcios, que foram eles, a civilização egípcia, quem implantou pela primeira vez a ideia de uma volta à vida no mundo espiritual. E que uma interpretação não bem colocada do que está no Gênesis 2:7, quando Moisés diz: vai ser Yahvé Elohim et Hadam, e formou Yahvé com Elohim o homem, e não um homem. Já vem um ensinamento amplo aí. Vá e par, e insuflou, ou soprou Beapaiv nas narinas dele, Nishmat Haim, um sopro de vidas. Então aí a criação, nossa criação, foi para múltiplas existências, já desde a nossa origem. Então, Nicodemos não poderia desconhecer isso. As múltiplas existências existiam. Era uma coisa que está em todo o Evangelho. Existem vários diálogos de Jesus. Sobretudo da forma mais literal possível, quando ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10 a 14, quando ele diz assim que dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. E se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. Porque Malaquias, lá no capítulo 3 do seu livro, versículo 28, ele diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Elias já tinha morrido lá desde o tempo dos reis, que viveu lá no tempo dos reis, como está lá, primeiro livro do rei, capítulo 17, para quem quiser ler a sua aventura lá no Monte Carmelo. Elias viveu lá. Como é que ele podia voltar? Como Elias não poderia ser. Tinha que ser um outro corpo, como Jesus disse, que João Batista é o Elias que devia voltar. Então isso está bem literal e não tinha como Nicodemos não entender uma explicação tão palpável e tão clara de Jesus. Não saia daí, porque nós vamos fechar isso ainda na terceira parte do nosso programa. Um minuto só. Micheline e nossos queridos telespectadores, não saia daí, daqui a pouco estaremos de volta. Até já.